Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Diário Econômico, um podcast que fala de economia e negócios. Eu sou Patrícia Raposo e convido você a acompanhar o podcast de hoje, que tem como tema Nômades Digitais. Mas antes de a gente entrar no assunto, eu peço que vocês assinem o canal para receber as notificações dos próximos episódios. E para falar sobre nômades digitais, eu tenho aqui no estúdio uma nômade, Raquel Uchoa, designer, empreendedora. Ela tem uma startup que inclusive é ligada a esse tema de nômade digital. Raquel, seja muito bem-vinda. Obrigada, Patrícia. É um prazer estar aqui. Maravilha. E aqui também uma pessoa que ajuda os nômades a ficar para cima e para baixo aí no planeta, que é o Walter D'Angelo, advogado, mestre em Direito pela UFPE e CEO da Bonjour. Seja muito bem-vindo, Walter. Muito obrigado pelo convite, Patrícia. Tudo bem, Raquel? Tudo e com isso a gente está à disposição para poder contribuir da melhor forma possível com o programa. Maravilha. Vamos entender como é que Walter ajuda esses nômades a transitar pelo planeta. Bom, então, Raquel, uma nômade, Walter, um advogado que ajuda os nômades. Vamos começar aí, Raquel, a entender esse conceito de nômade. O que é um nômade digital? Isso, Patrícia, eu acho que assim, a questão do nomadismo digital veio muito pós-pandemia, né, essa possibilidade toda que as pessoas ficaram remotas e as empresas acabaram optando por essa possibilidade de você trabalhar onde quiser. A pandemia ajudou as empresas a entenderem que é possível ter um funcionário fora das suas instalações, né? Isso. Antes, claro que existiam, né? Isso, eu acho que o nomadismo, ele é um perfil, né? Um padrão de vida, um estilo de vida que as pessoas optam por poderem, muitas vezes, levarem os seus trabalhos. No meu caso, sou designer, eu preciso de um computador e um acesso à internet apenas para fazer minhas entregas, né? Antes, como você falou, sou empreendedora, eu tenho uma empresa há 21 anos, né? Então, eu tinha essa dinâmica de já poder estar em qualquer lugar, né? Mas agora, mesmo estando com empregos, as pessoas podem se movimentar e continuar com suas atividades. Como né? você falou, antes já existia, a gente já tinha conhecimento, antes mesmo da pandemia, né, Walter, que haviam empresas nos Estados Unidos que contratavam programadores na China, na Coreia, né, no mundo inteiro, para que essa programação ela ficasse 24 horas por dia ativa, né? Então, isso a gente já sabia que existia isso aí, né? Agora, quando vem a pandemia, as empresas mais tradicionais começaram a perceber, não, é possível, né? É possível realmente ter um funcionário fora das instalações, né? Em qualquer lugar. Agora, Raquel, recentemente foi lançado um visto de nômade digital. Isso, Walter vai poder até falar melhor sobre isso, né? Mas foi bem pertinente, né? Porque eu estou indo agora com a startup para Portugal. Eu já tinha essa movimentação aqui no Brasil, me formei em Curitiba, abri empresa em Recife, também tenho empresa em Curitiba, morei em Londrina, sempre a trabalho, né, juntando minha vida pessoal e minha vida profissional, e agora com a startup, com a estadia efetiva, a gente está internacionalizando. Já tirou o visto, então? Não, aí agora a gente vai então iniciar o processo. Justamente isso aí. Fala o que é que esse visto permite, né, a esses nômades. Pronto, vamos lá. É um visto que foi regulamentado recentemente, a partir de 30 de outubro, em Portugal. E esse visto nômade digital, você tem duas opções. Você tem a opção da estada temporária, que é um visto que é a partir de 4 meses até 1 ano. E também tem outro visto de residência permanente, onde você pode ir há mais de 1 ano e se prolongar até o 5º ano, que quem sabe já obter a cidadania portuguesa tendo 5 anos de regularidade nessa residência. No caso de Raquel, a gente já estuda o caso dela de não só fazer a questão do nômade de pessoa física, mas internacionalização da empresa também. Porque na época que eu morei em Portugal, de 2019 para 2020, que foi justamente a época que nasceu a Bonjour, o advogado ele era observado como aquele cara que ia trabalhar os projetos. Mas com essa figura do nômade digital, a gente precisa facilitar esses projetos. Mais para frente a gente vai discutir com alguns requisitos obrigatórios, mas lembrando sempre, a Bonjour sempre vai facilitar
a vida de quem está querendo trabalhar remotamente fora do seu território nacional, né? Perfeito. Raquel, quando foi que você percebeu que era uma nômade digital? Esse perfil de nômade, digamos assim, eu sempre tive, né? Eu brinco muito com a frase de é caminhando que se faz o caminho. Eu sempre achava que a minha vida, de acordo com as oportunidades que apareciam, eu poderia aproveitá-las, né? E não ter já um perfil engessado, digamos assim, né? E aí isso já vem de muito tempo. Mas a questão internacional, digamos assim, foi mais recente, né? Uma oportunidade que eu vislumbrei pela startup, né, essa possibilidade de automatizar os processos, implementar um app, e aí só complementando a entrada da Bonjour na minha vida, antes de ver qualquer coisa, a minha ideia foi contratar uma assessoria, né, porque essa coisa do nômade ser alguém também que não tem, que vai na louca, né, eu acho que tem que ter esse caminho certo pra gente seguir. Qual é o caminho, Walter? Quais são os cuidados que a pessoa precisa ter na hora que decide estar transitando? Porque, veja, porque você mudar de cidade dentro do seu país já requer certos cuidados, então ficar transitando entre países é bem mais complexo. Sem dúvida. Primeiro é você buscar a regularização naquele país ao qual você pretende trabalhar de forma remota. No caso do visto do nômade digital de Portugal especificamente, até para a gente trabalhar com um caso concreto, você precisa comprovar que tem uma renda de 4 salários mínimos portugueses, ou seja, 2.820 euros. Em tratando nosso câmbio, né, o câmbio do real, pode ser algo até mesmo fora da realidade da maioria dos trabalhadores do Brasil. Mas não só se refere o nômade digital à questão do salário, CLT. Você pode ser uma pessoa jurídica que contratos de prestação de serviço, alcançando esse valor, você consegue essa questão do visto. Comprovando com um contrato ou mais contratos. Ou mais contratos, tá? E outra situação é que o nômade digital não é aquele aventureiro, aquele solitário, lobo solitário no mundo. Você tem o nômade digital que tem esposa, que tem marido, que tem filhos, que tem pais que dependam economicamente. Então, já prevê essa situação em Portugal, onde para cada filho você precisa ter uma comprovação mensalmente de 30% do salário mínimo para poder manter aquele filho. E no caso de maiores, seja esposa, marido ou pais, 50% do salário mínimo você tem que comprovar para dar subsistência para aquele seu dependente. Então existe uma faixa aí que precisa ser atendida para quem tem filhos, né? Isso, e por isso a grande preocupação do governo português na realidade são 2 aspectos, que é a questão se você vai ter condições de se alimentar em Portugal, dadas as notícias que a gente vê que imigrantes brasileiros tentam voltar para o Brasil. E outra questão é a acomodação. Se você tem para alimentar e acomodar. E é justamente onde entra a estadia afetiva, que vai ajudar as pessoas a se planejar melhor no momento de que for para Portugal, saber não só onde ficar, mas como ficar. Que aí é justamente o trabalho que Raquel desempenha. Portugal é pioneiro nesse lançamento do visto? Não é pioneiro. A gente tem casos da Estônia, por exemplo, que já vem de muito tempo, mas Portugal é pioneiro naquele que é da língua portuguesa e que é muito mais próximo da gente e tem um mercado potencial brasileiro de mais de 200 milhões de pessoas. O fluxo foi grande, né? Exatamente. E como a população de Portugal está envelhecendo, eles precisam de contribuintes, principalmente para a sua previdência, então eles acabam por facilitar a entrada e a permanência de nômades digitais. Tanto é verdade que o visto nômade dá a ideia de você não ter uma residência fixa, mas ao mesmo tempo, no visto nômade digital, Portugal dá a possibilidade de você ter um visto de residência. De residência. Agora, é digital, mas na verdade ele abraça outras profissões, né? Ou só necessariamente quem atua com tecnologia? Não necessariamente. Eu sou advogado, morei 1 ano na cidade do Porto, trabalhando de forma remota. E eu sou advogado. Então a gente tem exemplos de contadores, advogados, designers. Então, quem pode trabalhar num computador é um trabalhador nômade em potencial. O conceito é você poder usar a internet para realizar Perfeito. a sua atividade profissional, Exatamente. né? Pois é. Raquel, prós e contras, pela sua experiência, nos conte.
Porque deve ter um bocado de gente aí querendo ser nômade digital, mas precisa de alguns conselhos. Eu acho até assim, interessante quando eu falo, né? Eu tô indo para Curitiba ou tô indo para Portugal. Algumas pessoas perguntavam, mas então você não tá mais com tal projeto, né? Porque tinha esse modelo muito físico, né? Então, eu acho que os prós é justamente isso, de a gente poder estar abraçando as oportunidades que aparecem, né? Seja na sua vida pessoal e na vida profissional. No meu caso, eu sempre tento mesclar as duas coisas, né? Porque eu tenho filhos e a minha vida profissional, ela tem que estar sempre conectada com a minha vida pessoal. E aspirações minhas também, né? Enfim, de sonho, essa vontade de empreender, de escalar a minha startup. E isso foi também um grande motivador, né? Você tem filhos, como ele falou aqui, pelo menos no caso do visto, já é uma preocupação financeira, né? Então, você tem que comprovar uma renda no caso de Portugal. Agora, ter filhos também para ficar transitando do ponto de vista da logística, da educação, médico, coisa de família, é mais complicado, né? E aí é onde chega o contra, digamos assim, né? Às vezes a gente se depara com uma situação onde pode acontecer uma não adaptação, né? Porque essa mudança, principalmente para a criança, ela às vezes tem uma dificuldade maior, né? A criança está adaptada no ambiente, ela vai ter que se adaptar novamente a um outro ambiente. Eu passei por isso já numa situação de adaptação, digamos assim. E certamente, né? As escolas, elas não devem estar preparadas para essa nova realidade do nômade digital. É uma coisa que precisa ser trabalhada, né? Isso, é um desafio, né? Eu acho que assim, eu acordo todo dia pensando assim, bom, quais são os desafios que eu vou enfrentar hoje? Porque a gente enfrenta todos os tipos de desafios, maiores e menores, né? E eu encaro isso de uma maneira natural. Então, o que é contra, né, como eu pude falar, às vezes você não cria tantas raízes em determinados lugares por muito tempo, digamos assim, né, se existe essa movimentação tão intensa, né, mas eu procuro fazer o meu planejamento de maneira que as coisas também sejam pausadas, né, não é o tempo todo em todos os lugares, entende? E esse planejamento tem que contemplar todas as pessoas que estão com você, né? Toda a logística, é verdade. Agora, essa sua característica de nômade acabou fazendo com que você abrisse um negócio, uma startup, que tem uma certa relação, né? Fala um pouquinho da sua startup. A estadia afetiva, isso. Inicialmente, a ideia era hospedar em espaços que eu montava, né? Especiais, assim, Olinda, Aldeia, e eu transformava aquilo numa experiência muito interessante, né? Eu sempre tentava personalizar o lugar, decorar, e aquilo foi dando certo, né? Eu fiquei 7 anos, cresceu não só nos lugares que eu morava, mas também acabaram que outras pessoas quiseram que eu montasse isso, e eu fui modelando o negócio a ponto de, hoje em dia, mais do que o imóvel propriamente dito, eu vendo a experiência junto, né? Em Portugal, por exemplo, a ideia é captar serviços, pequenos passeios, peculiaridades de cada lugar, além dos imóveis, né? Então, foi como o Walter falou, eu vou poder ajudar essas pessoas que estão indo através da plataforma, que já está no caminho, né, no desenvolvimento, para que as pessoas possam acessar, fazer suas locações por lá e também co-living, espaços compartilhados. São locações para moradia permanente ou temporária? As duas coisas, a gente vai ter, exatamente, você vai morar, tem até uma parte que fala, né, assim, se é para morar ou passear, se é compartilhado ou privativo, porque, por exemplo, pode ter uma pessoa em Portugal que quer alugar um quarto, e existem pessoas que querem morar na casa de outras, então não só imóveis privativos, existem vários perfis, né, tanto de moradores como de anfitriões, as pessoas às vezes gostam de receber, e a gente vai buscar essas pessoas para conectá-los. E Walter, e na Bonjour, que tipo de profissional procura vocês para fazer esse processo de nômades? Como eu falei, se teve a internet e teve um computador, é um trabalhador em potencial. Então, o que realmente está na frente é o trabalhador envolvido na tecnologia de informação, de TI. Então, ele é o que capitaneia a Bonjour, que é uma plataforma que ela é portuguesa, ela nasceu em Portugal, foi acelerada em Portugal e que também tem no Brasil e que é justamente uma plataforma que une profissionais de Portugal com profissionais do Brasil para você desde regularizar sua imigração de forma legal, como também constituir a sua empresa e fazer os primeiros cuidados, né, de registro de marca, tratar da proteção de dados. Então, a Bonjour dá esse pacote para dar o conforto
para quem quiser fazer esse caminho. Brasil, Portugal, Portugal, Brasil. Por exemplo, quem estiver assistindo aqui o vídeo, pode entrar no perfil do Instagram da empresa para poder tirar dúvidas com profissionais, começar e, se tudo der certo, entrar na nossa plataforma e percorrer esse caminho de forma online, objetiva, transparente, onde ele vai acompanhar o processo do início ao fim. Perfeito. Essa movimentação, elas têm uma relação com uma mudança de comportamento da sociedade, né? Então, nós temos aqui números, por exemplo, do IBGE e da ONU, que aponta para um aumento de gente solteira no mundo. Estima-se que até 2040 o percentual de pessoas solteiras no mundo deva pular de 49% para 57%. Também vai crescer o percentual de divorciados. Então, aumenta aí de 6% para 9% nas estimativas dessas entidades. E na via inversa, há uma diminuição na taxa de fecundidade, né, entre os casais. E o que parece é que as pessoas estão querendo ficarem mais soltas, se desprender, não ter tanto compromisso. É isso? É isso, Raquel? Você que é uma nômade? Eu já sou uma pessoa que eu gosto do compromisso, digamos assim, mas talvez essa liberdade, né, eu digo na vida pessoal, mas essa liberdade de você poder estar pronto para o que vem, né, o que está acontecendo, eu acho que pode ser sim um parâmetro para esses números que você falou, né, as pessoas quererem se sentir totalmente à disposição do novo. E você, Walter? Mas eu acredito que essa liberdade, você pode ter uma liberdade sendo casado, tendo filhos, responsabilidade com seus pais também, sem problema nenhum, desde que seu trabalho ofereça esse tipo de cenário. Logicamente, você com filhos pequenos em idade escolar, você não pode passar 3 meses em Pipa, 4 meses no Algarve e 6 meses na Califórnia. Então, você vai prejudicar o andamento. Mas eu acredito que você pode ter essa liberdade desde que você faça esse trajeto do nomadismo com responsabilidade, com regularidade e, sem dúvida alguma, sempre prestando a figura do ser feliz, que eu acho. Mas a maioria das pessoas que procuram você, que tipo de perfil? São casados, são solteiros? Se encaixam nesse padrão? Casados sem filhos. Casados sem filhos. Casados sem filhos fácil. É o que está... São mais jovens, pessoas mais são mais jovens e que demoram para ter filhos. Né? Aquela regra de casou, já se pergunta quando é que vai nascer o filho. Já não tem. Casais com 5, 6, 7 anos de casado e ainda nem pensam em ter filhos. Isso acontece bastante, é o que mais procura a Bonjour. Eu acho que isso estimula cada vez mais o aumento desses números, porque a pessoa casa, tem uma oportunidade, sei lá, fora. Quando chega lá fora, não sabe quanto tempo vai ficar, talvez surja outra oportunidade, então vai esperar mais um pouquinho, e nisso vai esperando, e talvez acabe. E o grande dilema português é justamente esse, que jovens casais portugueses vão para outros países da Europa. Então, é uma preocupação daqui, uma preocupação de lá, que aí realmente espero que esse nomadismo venha para melhorar a vida das pessoas e elas sejam felizes, né? Eu acho que independentemente de se vão querer ter filhos ou não, eu acho que todo mundo está buscando hoje mais a felicidade do que aquela coisa de 18 anos entrar numa empresa e morrer nela, né? Então, acredito que eu acho que o parâmetro está muito mais, eu percebo, para quem procura Bonjour, é a figura da felicidade. E do ponto de vista jurídico, qual é a principal preocupação que você vê nesse processo? É a questão do visto, porque se você não tem um visto para permanecer num determinado país, você limita e você fica muito sujeito, né, aos malefícios que você tem numa relação de emprego, por exemplo. Então, se você não é regular em Portugal, por exemplo, você pode estar sujeito ao seu patrão dizer, não vou te pagar e se você quiser reclamar, eu te denuncio. Então, eu acho que a principal preocupação é essa regularidade. Mas essas empresas que contratam, elas já não exigem o visto, não? Exigem, mas tem de tudo. Tem de tudo. Por isso que a Bonjour, quando ela atua, é justamente quando existe algo concreto. A gente também não vai orientar aquele trabalhador a ir para uma aventura, como foi que Raquel falou. A gente quer que ele vá de forma concreta. E a concreta é com contrato de trabalho, ou contrato de prestação de serviço, até mesmo para a gente apresentar isso no consulado ou na agência de imigração, o CEF, lá em Portugal, para que todo mundo tenha esse conforto, essa segurança.
Então, é assim que, inclusive na plataforma, um dos requisitos lá, sem ela não vai para frente o serviço, é justamente comprovar que ele tem essa concretude. Você, Raquel, você tem muitos amigos nômades, como é que é seu relacionamento aí nesse Eu conheço ambiente? Bastante gente, que inclusive uma amiga minha de Curitiba, ela trabalha no Google, era jornalista comigo lá no jornal, trabalhamos juntas, e ela passou por várias empresas grandes, né, como você já tinha falado antes, e cada vez que eu via ela nas redes sociais, nossa, Ana, você tá em tal lugar, um complemento até, por exemplo, eu tenho também um contrato CLT numa empresa do Porto Digital, né, como UX e UI Design. Então, além de empreender, eu tenho um emprego formal e a empresa que eu trabalho, ela não tem nenhum tipo de restrição. Então, até dia 12, agora eu estou chegando em Portugal, já falei lá pro pessoal, chego dia 10, chego às 10 horas da manhã, 10h30, eu já estou disposta a começar as entregas também, né, dessa minha atividade de UX e UI. Porque quando você parte para esse conceito de home office, você administra o tempo, né? Sim, às vezes você está dentro de uma empresa, trabalha ali 8 horas, fica boa parte do tempo ociosa, não pode fazer um freelancer, né? Pegar uma outra atividade. Mas quando você vai para esse conceito de home office, você consegue. Se você for boa de agenda, se for organizado, dá para fazer muita coisa, né? É um sonho. Inclusive, a Pitag, né, onde eu trabalho, foi considerada a melhor empresa para se trabalhar, justamente porque a cultura deles você pode ser o que você quiser. E aí eu tenho, por exemplo, criança, então às vezes eu não consigo fazer uma agenda produtiva durante o horário comercial, mas eu trabalho muito de madrugada, por exemplo, isso é um perfil meu. Às vezes boto as crianças para dormir, acordo lá 2 horas da manhã, e aí faço minhas entregas no meu horário. E isso para mim é muito positivo, porque num emprego convencional, né, apesar do o meu contrato ser convencional, digamos assim, com carteira assinada, CLT e tal, mas eu tenho essa liberdade. Qual é a minha responsabilidade? É a entrega dentro daquele perfil do projeto, digamos assim, né? Então é uma responsabilidade também que você tem, né, do trabalho, da qualidade. E aí eu procuro manter isso sempre muito num alto padrão, para que eles nunca questionem as minhas idas e vindas. Será que seus filhos vão ser nômades, Raquel? Será? Eu acho que a pequenininha de 4 anos, ela tem toda a tendência, porque onde tem alguma atividade, ela tá sempre antenadinha. É a primeira a pegar a mala. Ok. Gente, estamos chegando ao fim do nosso podcast. Quero agradecer a presença de vocês aqui, esse papo legal, esclarecedor, com dicas. Então, muito obrigada, Raquel. Obrigada, Patrícia, pelo convite. Foi muito legal. Obrigada também. Obrigada, Walter, você também. Obrigado, Patrícia, pelo convite. Eu estarei sempre à disposição. Obrigada. E obrigada você também por nos acompanhar até aqui. Não esqueça, assine o canal para receber as notificações do próximo episódio. Dos próximos, são vários. Até a próxima.